Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Demorou, mas agora sim nós temos na mesa as 48 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. E no dia seguinte, à definição das últimas 6 vagas, eu diria que torcedores espalhados pelo planeta estão debruçados sobre a tabela, apontando seus favoritos, fazendo suas simulações de cruzamentos até a final. Vários sites, como aqui no Brasil, o Globo Esporte, já disponibilizam esses simuladores e obviamente que a gente não ia ficar de fora dessa cultura, desse costume enraizado que vem junto com a Copa do Mundo e que é um grande exercício de erros, porque eu diria que raramente ou nunca a lógica prevalece. A gente tem sempre surpresas que vão costurando a história da Copa do Mundo, que viram épicos, que viram filmes, que viram capítulos que são basicamente estudados por quem vai fazendo futebol ano após ano. Existe a mágica do futebol, a tal caixinha de surpresas que todo mundo fala, e a Copa do Mundo é sempre um palco para as grandes histórias e muitas vezes elas são contadas a partir de perspectivas que ninguém imaginava. Nesse vídeo a gente vai fazer a simulação grupo a grupo e depois a gente vai para a fase final, apresentando 4 quadrantes, porque a FIFA interferiu na fase final desse ano. Além de criar uma nova fase, a gente é acostumado a sair da fase de grupos, vai para as oitavas. Agora não, a gente tem a 16 avos de final. Para além disso, a FIFA estabeleceu uma espécie de cruzamentos pré-definidos para privilegiar as seleções de melhor ranking, as 4 delas. E isso interfere diretamente no rumo da Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso e vai explicar de novo para vocês. Mas agora sim a gente vai, grupo a grupo, apontar aqui nossas projeções e depois reencontrá-las nas fases finais. Cássio, na tela, os 4 primeiros grupos, a gente vai em ordem, começando pelo grupo A, o grupo que tem o México, um dos 3 anfitriões da Copa do Mundo. E que joga todos esses jogos aí no México. Dentro do seu próprio país, até as oitavas de final, né? Pode parecer óbvio, mas se o México chegar às quartas, ele tem que ir para os Estados Unidos. México, África do Sul, Coreia do Sul e a Tchequia, Cássio, que foi a seleção que completou esse grupo vindo da repescagem da Europa. Eliminou a Dinamarca, que era a favorita para ficar com essa vaga. Se essa Copa fosse realmente nos Estados Unidos, não, se bem que ainda não daria, porque tem México demais, não, teria que ser em outro continente, não faria. Fosse na Ásia, no Catar, eu acho que talvez a Tchequia, a República Tcheca, enfim, ela poderia ser a favorita do grupo, mas eu acho que o mando de campo do México aí nessa primeira fase, eu aposto. E tem toda a preparação de quem vai ser sede, de tentar ter uma boa seleção, ser competitivo. Eu acho que o México lidera essa chave com a Tchequia em segundo lugar. O México, Cássio, que tem um histórico de classificação, é uma seleção ele, que... na verdade, ele não tem de chegar nas quartas. Chegou apenas 2 vezes, e nas 2 vezes ele era o país sede. Em 70... onde a fase mata-mata já era quartas de final, não havia oitavas, e em 86, onde ele passou das oitavas, mas caiu nas quartas. Fora isso, ele passa da fase de grupos e tem a oitavas como teto. Ou seja, ele só tem uma vitória em mata-mata e agora, para chegar nas quartas, vai ter que ganhar 2 vezes. Isso. Então eu concordo, Cássio, com a projeção do México como primeiro aqui, até porque a Tchequia não era a seleção mais forte que poderia vir para cá, tá? Ela eliminou a Irlanda nos pênaltis
2-2 e foi para os pênaltis e eliminou a Dinamarca. Só que a Tchequia teve uma vantagem muito grande de ter um mando de campo nos 2 jogos-chave. A Coreia do Sul vem de resultados fracos nesse último giro. E a Chegou África nas do Sul oitavas da última Copa, mas está fazendo isso. uns amistosos recentes muito ruins, goleado algumas vezes. E a África do Sul também é uma seleção que dificilmente briga para as 2 primeiras posições. Mas, Cássio, esse ano a gente tem a classificação de terceiros colocados. Nessa nossa dinâmica aqui, a gente vai apontar o terceiro de cada grupo. Quando chegar no cruzamento, a gente vai explicar um outro critério que a gente usa diferente dos simuladores e você vai entender por quê. Cássio, se tiver um terceiro classificado desse grupo, Coreia do Sul ou África do Sul? Coreia. Também iria com a Coreia E do Sul. só um adendo, já que a gente falou do México. A única vitória do México foi sobre a Bulgária, ganhou da Bulgária em 86 e perdeu nos pênaltis para a Alemanha Ocidental, nas quartas. Aí, como o Fred falou, ele não joga em 90. Aí, de 94 até 2018, passou da primeira fase todas as vezes. E veja, de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. 7 vezes seguidas, passando da fase de grupos e caído nas oitavas. Até que em 22 finalmente caiu já na fase de grupos. Das 12 chaves, 8 delas vão classificar terceiros colocados, tá? 8 delas. Só que a distribuição desses terceiros colocados... É completamente aleatório. A FIFA criou um sistema de combinações que, no final das contas, é basicamente um sorteio. E quando você vai lá no simulador da Globo, coloca todos os placares e o simulador, por ser uma inteligência artificial muito maior do que a nossa inteligência somada, porque, detalhe, eu conversei com muita gente, é muito difícil explicar a história do terceiro colocado. Se você mudar um placar, um gol, altera toda a distribuição dos terceiros colocados. Então é meio inócuo aqui a gente ficar contando muito com o terceiro colocado. Então a gente, na hora que for pro chaveamento, a gente já... vai descartar. Todos os terceiros serão... Claro que na Copa dificilmente será dessa forma, com 100% de aproveitamento. Dificilmente. Mas eles só pegam primeiros, obviamente. Então, mas a gente aqui vai colocar todos os terceiros, justamente por essa dificuldade que o Fred trouxe, todos os terceiros serão eliminados na 16avos de 16 final. avos, pelos líderes, né? Cássio, o grupo mais fraco da Copa do Mundo, um dos grupos mais fracos da história recente das Copas do Mundo. Batizado ontem de Grupo dos Mortos. Tem os grupos da morte e esse é o grupo dos mortos, né? Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Para mim existe um favoritismo claro aí da Suíça. Sim. Né, que vem bem, relativamente bem. Sempre é chata na Copa do Mundo. E sempre é chata e tá num momento melhor, inclusive menos super defensiva, conseguindo mais gols. Apesar do argumento que eu trouxe pro México, de estar jogando em casa e tal, mas veja, na relação do torcedor mexicano de futebol é incomparável com o torcedor canadense. Então, assim, não é... histórico. A Bósnia... Bósnia e Itália, assim, foi bem sarrafa abaixo, mas eu vou de Suíça na liderança. E Bósnia na segunda posição. O Catar é aquela coisa... Eu acho que o Canadá é favorito para a terceira posição. Tem essa possibilidade. Mas aí vai ter que vencer o Catar. Vai ter que vencer o Catar. E eu acho que 3 pontos é o mínimo para classificar. Ninguém vai classificar com 2 pontos, não, imagino eu. Lá em 94 acontecia, veja, 3 pontos empatando, inclusive. Não era nem sem ganhar, a galera passava com 3 empates. E quando você tiver uma seleção muito fraca no grupo, quase sempre é um indicativo de que tem uma grande chance de ter um terceiro colocado ali. Por exemplo, nesse primeiro grupo as coisas são mais equilibradas. Ali o Catar, em tese, é mais fraco. Quando a gente chega no grupo do Brasil, aqui a gente tem uma seleção muito mais fraca, que é o Haiti. Então, com muito esforço, exceção feita ao Haiti, naturalmente, o cara termina com pelo menos 3 pontos nesse grupo. E aí, um saldo que pode ser melhor do que costuma ser um saldo de terceiro colocado. Para mim, Cássio, no grupo do Brasil, Brasil e Marrocos ficam na primeira e segunda posição. Com a possibilidade de susto aí. Porque é o primeiro jogo, a gente até debateu no programa recente, talvez a melhor partida da primeira rodada da Copa do Mundo. Brasil e Marrocos. Já vale muito para ser a primeira, com a Escócia indo para a terceira colocação. Nesse grupo aqui. A gente vai trabalhar, então, com o Brasil prevalecendo contra o Marrocos. Ainda que o Marrocos tenha vencido. Ali mais de Ramon Menezes. É, muito no começo. Mas é hoje uma seleção... Mas de lá pra cá, ganhou o Mundial Sub-20,
Isso. É semifinalista da última Copa, continua tendo base daquele time, continua campeão ou vice da África, o futuro dirá. Assim. Tá na justiça, né? Porque, na Verdade, verdade, ela foi vice, né? derrotada Ela nos foi vice, pênaltis, né? E aí, mas Senegal tinha abandonado o jogo mas durante... o jogo voltou. O jogo assim, voltou e os tudo. pênaltis foram cobrados. Grupo D é um grupo muito, muito, muito equilibrado. Muito equilibrado. Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Bem equilibrado, mas eu acho que, embora a Turquia tenha entrado ali aos 49 do segundo tempo, mas eu acho que ela entra aí com possibilidade de passar de fase. Seleção forte. O Paraguai, eu acho que o retorno do Paraguai ali na parte das eliminatórias, eu não consigo imaginar o Paraguai eliminado nesse grupo. Não toma gol, pô. É um grupo, Cássio, interessante. Por exemplo, é um grupo que a gente pode ter um terceiro colocado com 4 E pontos. os Estados Unidos fez feio aqui na data FIFA. Fez. O 5-2 que ele toma da Bélgica, Pô, o jogo estava equilibrado durante muito tempo. mas tomou, né? Tomou. Mas eu gostei, viu, Cássio, da seleção norte-americana. Detalhe, eu tava assistindo a partida, depois parei, tomei um susto quando eu vi que a partida tinha terminado 5-2. Você então é Turquia e Paraguai. Sim. Eu vou de Turquia e Estados Unidos. A gente vai ter uma divergência aqui. Oxi, Tá. se for, detalhe, e se fosse pra mudar, eu tiraria a Turquia. Eu não tô conseguindo ver o Paraguai eliminado nesse grupo, não. Não, ele pode passar em terceiro, mas a gente tá Não, aqui não. dentro das duas primeiras posições. Entre primeiro e o segundo. Se fosse, Certo. se fosse pra fazer esse ajuste, eu teria tirado inclusive a Turquia. Eu acho que o Paraguai. Mas a gente fica Turquia, primeiro que foi o voto comum, meio de Cássio. Inegociável pra mim aí, essa classificação paraguaia. O voto comum, meio de Cássio, foi Turquia, então a Turquia fica em primeiro. E Paraguai e Estados Unidos a gente vai levar os dois, simbolizar, até porque aqui a gente não é obrigado a cravar, claro. Ninguém aqui está sob pressão absoluta para isso. Mas estou fechado lá com os hermanos. Então, Cássio, a gente vai para mais 4 grupos, tá? Começando por Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. O Equador vem num trabalho espetacular. Desde 2025 não perde. O último jogo que o Equador perdeu foi aquele jogo pro Brasil, ainda em 2024. Acho que no Couto Pereira, nesse jogo? Não me lembro se no Couto Pereira, não me lembro onde foi o jogo, mas pelas eliminatórias, 1-0 Brasil, 2024 ainda. Tá? Ainda com Dorival. O Brasil ganha esse jogo, jogou mal, mas consegue um golzinho. Acho que é perto do fim, inclusive, o gol do Brasil. No Couto Pereira. Aí o cara fala, pô, mas como é que foi no Couto Pereira se os caras têm a Arena da Baixada e tal? Mas é porque gramado sintético, né? A CBF disse, ó, foi pra grama natural. Desde então, o Equador não perde um jogo, cara. Caramba. E agora fez um giro interessante, empatou com o Marrocos e empatou com a Holanda. Ótimos jogos. 1-1 e 1-1 com Marrocos e Holanda. Ótimos confrontos, né? Assim, não. Então aqui, a Alemanha, que também está numa fase boa, vem na invencibilidade, deu uma resgatada. Queira ou não queira, Cássio, a Alemanha fez uma Euro com boa, foi dentro de casa, ok, mas competitiva, leva um gol da Espanha na última bola da prorrogação, aquele gol de cabeça. Foi a Nations que você não gosta. Foi na Euro. Leva na última Verdade. bola, foi dentro da Alemanha, leva na última bola um gol e acaba eliminado pela Espanha, que na final ganhou da Inglaterra. Então, acho que a Alemanha já reestruturou bem, né? Já está num caminho para ser a primeira colocada desse grupo, e eu iria como Equador de segundo colocado aqui, tá? Alemanha e Equador? Sim, e Curaçao distribuindo ponto. Fred, a coincidência foi o seguinte, é porque a Alemanha ela perde na semifinal da Euro em casa e a Nations League, a fase final, quando tem um sorteio, aí quando só sobram 4, e foi na Alemanha também. E ela também perdeu na semifinal dentro de casa, mas foi para Portugal. Certo. A gente sai então do grupo E, que tem o favoritismo natural de Alemanha e Equador, com a Costa do Marfim tendo a possibilidade de golear, né? Curaçao. O Curaçao foi goleado pela Austrália e perdeu por 2-0 para a China nessa data FIFA. O Curaçao, a Copa do Mundo ser o teto de Curaçao, eu acho que já é muito além do teto, na verdade. Assim, é até curiosíssimo ver esse país na Copa do Mundo. E agora a gente vem para o grupo F, que é um grupo extremamente equilibrado, grupo com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia,
que obviamente é a quarta força do grupo, mas não é um pato morto. Não é um Curaçao, não é um Haiti, não é um Catar. É uma seleção com boa capacidade de enfrentamento. O Catar, até dentro daquele grupo ali, com o Canadá, ele vai ter competitividade. Eu não acho, não. Acho que o Catar fez feio pra caramba no atual. Só Isso. se evoluiu muito lá pra cá. Mas acho que como o grupo é aí muito fraco, só que aí é aqui o diferente. grupo é de um nível acima e a Tunísia é capaz de Também enfrentar em alguns níveis acima. no nível acima. O que gera um certo risco para a Holanda, que é uma cabeça de chave sem ser uma super seleção hoje. Ela é uma seleção do segundo degrau ali, mas é favorita num grupo. O Japão vem numa sequência de resultados interessantes. Bateu, por exemplo, a Inglaterra Em Wembley. em Wembley. A Inglaterra inteiramente reserva, mas é a Inglaterra. Azal da Inglaterra, do time que ela colocou. E tem uma visibilidade impressionante aí contra europeus. Venceu o Brasil, que também, o Brasil entrou reserva, dormiu no segundo tempo, mas foi de virada, não é? Mas estava 2-0 e venceu o Brasil por 3-2. O Japão vem com bons números. E a Suécia, que conseguiu sua classificação, fez uma eliminatória horrorosa, mas tinha vaga para repescagem na Nations, meio que largou as eliminatórias e mostrou sua força aqui, com um jogo emocionante contra a Polônia, um 3-2 dentro de casa. Aqui, Cássio, apesar do equilíbrio, vou, na verdade, de Holanda, tá? Na primeira posição. Aqui é um grupo-chave que cruza com o Brasil, tá? E Suécia, na segunda posição. Eu tendo a nunca ter muita confiança na solidez do futebol japonês, mas quase sempre ele responde de forma interessante. É uma seleção que se classifica, né? Vem bem no futebol recentemente, tá? Eu vou de Holanda e Japão nesse confronto. Ou seja, seria a lógica do o Japão seria o adversário do Brasil, com o Brasil liderando, né? Seria o adversário do Brasil, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Talvez exista um equilíbrio aí. Não sei o quanto a Bélgica, ela obviamente é a melhor seleção. Não sei o quanto ela vai ter facilidade de ser extremamente dominante. Há uma dúvida sobre a participação do Irã na Copa do Mundo. Todo mundo sabe o que está acontecendo, a guerra em que os Estados Unidos... Tá meio difícil de mudarem a tabela. A galera da FIFA tá... o Irã pediu, mas a FIFA sinalizou que essa história do Irã só jogar no México, a FIFA não deu muita continuidade. Talvez esteja, Cássio, indo ali no limite do prazo para tomar essa decisão. Mas, enfim, a Bélgica é a força. Acho que existe uma ordem, inclusive. Acho que ele está em ordem. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia já foram apresentados em ordem. Mas com risco de mudanças em qualquer cenário aí. Eu iria de Bélgica e Egito, mas vejo, se o Irã chegar, realmente for disputar, o Irã tem uma seleção forte. É incomparável você entrar aí os Emirados Árabes. A gente até fez um programa perguntando, se o Irã desistir, a vaga seria dos Emirados Árabes, que sequer foi para a repescagem, ou a vaga seria da Bolívia, porque o time foi imediatamente abaixo do Irã na repescagem, na eliminatória asiática, foi o Iraque. Por isso ele foi para a repescagem. Então, em tese, se o Iraque herdaria a vaga do Irã e a Bolívia herdaria a vaga do Iraque. Não sei como a FIFA vai compor isso. Como já existe tabela, o Iraque vai ficar no grupo dele. Isso é tão confuso que se o Iraque fosse como segundo lugar, a Bolívia pode dizer, então eu tenho que jogar com os Emirados Árabes. Isso, ainda teria essa última cartada da... Porque Emirados Árabes não pode ir para repescagem e automaticamente se classificar pela vitória do outro. Confuso isso. E mas aí... eu fico Bélgica e Egito que sentiu falta de Salah, ele não jogou a Copa inteiro, né? Assim, se tiver essa condição, a idade já está um pouco maior, mas faz com que seja uma seleção com uma das maiores estrelas da edição. Sim. Então a gente fica com Bélgica e Egito, deixando portas abertas. A gente passou aqui, só para deixar, quando a gente falou do Japão ali, que só queria fazer o Japão, ele passa pro mata-mata direto, só deixar registrado. Sempre, tá? tipo o México. Tu vem aqui, nas últimas 4 edições, passou 3 vezes. Só não passou no Brasil, inclusive, a queda.
Seguindo agora com H, né? Esse grupo H é muito fácil apontar, né? A Espanha, uma das favoritas ao título, e o Uruguai com segunda força. Tá? Cabo Verde e a Arábia, a bronca é que Cabo Verde ou a Arábia Saudita eles jogariam um mata-mata entre eles e meio que só passa, vai ter que passar com 3 pontos. A questão do saldo vai ser muito decisivo nesses Não, 3 pontos. aí é bronca, porque... Segurar a Espanha. E a Espanha não pisa no freio, né? Geralmente. É uma situação ruim para Cabo Verde ou Arábia tentar ser um dos terceiros Mas colocados. pelo lugar. Espanha e Uruguai. Espanha e Uruguai, um grupo bem óbvio. Uruguai seguindo na Copa. Os 4 últimos grupos... A Arábia que venceu a Argentina na última Copa, tá assim. A Argentina foi campeã com essa ferida aí. Não, mas só pra dizer, veja, uma seleção que venceu a Argentina, a gente não pode dizer aqui que não é capaz de... Tipo, não é o Catar, Sim. não é Curaçao, assim, tem... E ainda mais que vai ser a sede da Copa 34, então ele começa naquela lógica de investimento para estar, enfim, com a seleção mais forte dentro de alguns ciclos. Os 4 últimos grupos trazem o grupo I, França, Senegal, Iraque e Noruega. Detalhe, o Iraque caiu no grupo mais complicado da Copa do Mundo. Mas não tá achando ruim, não. Pegou a última vaga das 48. Mas ele poderia dizer, ó, se o Irã sair, eu quero ir pro grupo do Irã. Porque no grupo do Irã, o Iraque disputa. Que é o grupo que a gente acabou de passar ali, teria... né? Porque seria Irã, Egito, Nova Zelândia e Bélgica. Vê que diferença. Certo. Mas aí eu acho que é impossível. Não, acho mexer que é impossível. numa estrutura. E aí, porque você já tá... Pense na quantidade de coisas que envolvem a Copa do Mundo, além do jogo. Sim. Então não é só tirar uma seleção. Nesse caso, mudaria mais de uma. Assim, eu acho que isso não aconteceria, não. França, Senegal, Iraque e Noruega. Que grupo, viu, Cássio? Que grupo. Se não tem um cabeça de chave, se é uma Bélgica aí. Se é o México, Canadá, pelo amor de Deus. Mas se é uma Bélgica aí, ela ia disputar a classificação com muita dificuldade contra Senegal e Noruega. Lembrando que a Noruega engoliu as eliminatórias, engoliu a Itália. É o país que pode ser o campeão da Copa África, que disputou a final com o Marrocos. França, Fred. França e Noruega. Né? Apesar de muita força de Senegal, que se passar como um terceiro, é um cruzamento duro para quem aí pegar. Na Copa do Mundo, tem toda a expectativa em relação à quantidade de gols que ele pode marcar em 2026. Acho que é França e Noruega nessa chave. Grupo J, grupo da Argentina, né? A Argentina que está escondida, jogando amistosos. Veja, a impressão que eu tenho é que esse grupo da Argentina é a mesma coisa que a gente está fazendo até agora. A Áustria, Cássio, é uma seleção. Mas assim, com força. Veja, tá? cara, Argentina, Mauritânia, Zâmbia, Argélia, Jordânia, parece que é a mesma coisa. A Áustria que destoa. Isso, a Áustria, por exemplo, na última Euro, a Áustria, ela foi primeiro lugar de um grupo que tinha França e Holanda. Ela fez um jogo bom, foi, acho que no estado de Berlim, no Olímpico. Acho que foi, ou com a França ou com a Holanda, porque ela foi primeiro lugar desse grupo. Acho que foi com a Holanda, foi esse jogo. Ela foi a primeira colocada do grupo, aí se criou uma enorme expectativa sobre a Áustria. E voou depois. E aí, na primeira fase, pós-classificação, você pegou um grupo com... Veja que grupo. Áustria, França, Holanda e Polônia. Péssimo. Passa em primeiro, aí pega a Turquia e perde a Turquia. Tá? Nas oitavas, né? Nas oitavas. Mas... Então esse jogo que eu tô falando, acho que foi no Olímpico de Berlim contra a Holanda. Eu iria, nessa composição, eu iria de Argentina e Áustria. Sim. Tá? Acho que Acho que a Argélia pode cometer um crimezinho. Pode cometer um crime, mas eu iria de Argentina e Áustria. Grupo K. Estamos entrando em letras que nunca estiveram no alfabeto da Copa do Mundo. Portugal, República Democrática do Congo. K? Veja, a Copa tinha 32 times. Todas essas letras aí são... Não, Cássio, mas nunca teve 12 grupos. Então. Eram 8, pô. Sim. Porque estamos entrando desde o... Sim. A partir do I já não existem as 4. Desde o I é inédito. Sim. Portugal, República Democrática do Congo, antigo Zaire, Uzbequistão e Colômbia. Favoritismo bem claro aí para Portugal e Colômbia, né? Portugal campeão da Nations, Colômbia atual vice da Copa América, e mais do que isso, assim, 2 times muito bem encaixados, assim, Tipo, acho que o segundo lugar faz pelo menos 6 pontos.
Eu vejo com essa perspectiva também. Congo deixou a impressão... Não, festejou pra caramba. mas deixou a impressão de futebol pobre contra a Não, mas Bolívia. veja, né? eu acho que Eliminou todo mundo Camarões e veja, Nigéria. a boa parte da turma da repescagem, sim. Por exemplo, o Iraque tá ali. Iraque e Bolívia. Na verdade, o Congo contra eu falei Congo e Bolívia. Não, vai Congo e Jamaica. Congo e Jamaica. Não, que horrorosa mas Jamaica. Mas eu que citei o Iraque com Não, porque eu tinha falado Congo e Bolívia. Certo. Porque essa turma da repescagem, veja, pensa assim, já tem 40 lá, esses que são... É natural que... Mas eu tinha uma expectativa do Congo, até porque eu assisti Congo e Camarões e Congo e Nigéria. São Eliminou 8 seleções africanas. 10. 10 Eliminou Camarões, eliminou Nigéria, porque o Congo encarou 2 repescagens. Ele encarou a repescagem dentro da África. Terna e depois a semifinal contra Camarões, a final contra a Nigéria, eliminou as 2 maiores potências do continente. A Nigéria, numa grande geração, a Nigéria fez um início de repescagem horrível, recuperou. E aí chegou contra a Jamaica, veio fazer um gol na marra, na prorrogação. O Congo, que tinha jogado pela última vez em 74, se chamava Zaire. Mas não é tipo... na verdade, o mais próximo seria a Tchequia. Sim. Que era a República Tcheca virando Tchequia. Tipo, Tem o PS Irã ali, não, de outros tempos. Mas tipo, não é Tchecoslováquia que virou República Tcheca. Não é um país dividido, não. É um país que mudou de nome. Sim, Então a gente fica com Portugal e Colômbia. Sim. E no último grupo, Inglaterra, Eu Croácia. acho que sem terceiro aqui, viu? Difícil demais. Essa questão do terceiro é não, mas muito só porque difícil. alguns você fala, o cara pode tirar um ponto aqui. Por exemplo, eu acho que quem for segundo aqui, Portugal e Colômbia faz 6 pontos, pelo menos. Sim. Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Gana pode levar alguma complicação aí para a Croácia, talvez até para a Inglaterra, mas eu iria em ordem. É outro grupo que para mim já está com a ordem estabelecida na tela. Inglaterra, Croácia. Eu acho que aí tem o riscozinho da Croácia ficar... Croácia e Inglaterra que fizeram a semifinal da Copa de 18. Até torci pela Inglaterra, inclusive, mas Tumba perdeu de virada e desperdiçou uma chance enorme de disputar o título mundial. E como tá batendo na trave, né? Depois perdeu 2 finais da Eurocopa, uma dentro de casa. Enfim, perdeu do Japão recentemente, ainda com time reserva dentro de casa. Eu acho que a Croácia... A turma não dá nada, mas os caras estão sempre ali, meu irmão. Eu boto esse riscozinho. Até acho que, no fim das contas, Inglaterra... Mas você deixa uma porta aberta para inversão aí, Eu não acho um absurdo bater Croácia em primeiro lugar, não. Antes da gente apresentar como ficou, né, o mapa das fases eliminatórias, queria convidar vocês, porque a gente está montando um super guia absolutamente completo da Copa do Mundo. E aí... Hoje a gente está fazendo uma brincadeira aqui, né? Fazendo projeções, sem grandes detalhamentos, sem grandes estudos. A partir do programa que a gente vai colocar no ar, imagino que na semana que vem, a gente vai trazer um raio-x completo das seleções. De fato, a história, Copas que jogaram, escalações, jogadores, desempenho no último ciclo, todos os jogos disputados em 2025 e 2026, resultados que chamam a atenção, estilo de jogo, quanto tempo o treinador está trabalhando. A gente vai trazer um scanner de cada uma das 48 seleções. E a partir daí, é uma outra dimensão que a nossa cobertura da Copa do Mundo de 2026 ela mergulha. Quando a gente apresentar esse super guia para vocês, a gente vira a chave definitivamente para a Copa do Mundo. Esse programa aqui, se você está dizendo, os caras estão passando aí, não estão falando o nome de um jogador, não estão debatendo profundamente. A ideia aqui não era fazer um debate profundo, não era puxar, olha, a Croácia vem de 7 vitórias. Isso vai ser um próximo programa. Aqui a gente está fazendo um simulador, como vocês fazem em casa, né, debatendo, trazendo um pouquinho, é claro, de história, de momento, um dado ou outro, mas o programa pesado ele vai chegar na semana que vem. Aqui, Cássio, a gente tem o nosso mapa das fases finais. Já distribuídos aqui. Lembrando que você está vendo 8 vagas em aberto que a gente não preencheu. 4 de cada lado. São as vagas dos terceiros colocados. Repito, Cássio já explicou, mas vou dizer de novo. A FIFA criou um sistema com mais de 500 possibilidades que um gol no grupo C altera toda a distribuição dos terceiros colocados
em toda a tabela. Por exemplo, antigamente era assim: a Alemanha, que é aqui, a gente colocou a Alemanha abrindo o cruzamento, ela enfrenta o terceiro, que pode ser do A, do B, do C, do D ou do F. Antigamente não era assim, seria Alemanha versus terceiro melhor terceiro. Isso já era sorteado, os terceiros eram ranqueados, e você, neste sorteio que a FIFA fez no dia 5 de dezembro, já saberia a França. A França vai enfrentar o oitavo melhor terceiro. Isso tudo era determinado pelas campanhas dos terceiros colocados. Agora não. Então, essa é a questão dos terceiros colocados, e por isso a gente optou por nem perder tempo aqui para tentar fazer qualquer cálculo ou irmos fazer nossa projeçãozinha botando placarzinho. A Croácia vence por 2-1, por 3. É achismo demais. Só iria criar aqui uma distorção. Poderia até atrapalhar a própria lógica de tabela. Por exemplo, vamos supor que a gente coloca um terceiro lugar aqui de um grupo forte. Senegal, que pode ser um terceiro colocado de um grupo forte. Aí Senegal e México. A gente pode acabar dizendo que o Senegal venceria o México, colocar o Senegal dentro de um quadrante e gerar uma distorção completa na tabela. Então, para não correr esse risco, a gente descartou os terceiros colocados desse nosso quadro, e aí a gente vai estabelecer que nos 8 duelos dos primeiros contra os terceiros, sempre os primeiros vão vencer. Eu apostaria alguns centavos que na Copa vai ter um uma deles zebra, vai acabar mas não dá pra... sendo surpreendido. Senão trava o negócio aqui. Vai, você vira perde até a lógica do que se tem desenhado São duas da coisas. Copa. Alguma zebra acontece e outra. A gente vai torcer para algumas zebras acontecerem. Também. Em algum jogo vai estar. Eu queria essa seleção ganhasse. Mas enfim, dentro dessa lógica desse programa, segue o jogo, bota os líderes passando. Mas eu vou apresentar aqui um cenário e fazer uma pergunta para Cássio que é difícil de responder, tá? Dos 12 primeiros colocados, 8 deles vão enfrentar um terceiro colocado na fase de 16 avos. E 4 primeiros colocados já vão encarar um vice-líder de grupo, um segundo colocado de grupo. Ora, é muito pesado e tem muita diferença. É muita diferença você pegar, por exemplo, uma Noruega ou um Uzbequistão. É só ver ali, ó, Argentina e Uruguai. Isso. Você pegar um jogo como a gente tem ali, um Argentina e Uruguai. A diferença é muito grande. Mas há uma compensação, Cássio. Esses 8 primeiros colocados que vão enfrentar os terceiros nas 16 avos, quando chegar nas oitavas, é jogo de primeiro contra primeiro. Nunca aconteceu na história da Copa, oitava de final, com primeiro enfrentando primeiro. Porque tem mais grupos também. Né? Isso era algo que só viria nas quartas. Tá? É um desenho novo dessa Copa do Mundo e que vão fazer partidas pesadíssimas. Tá? A gente já tem partida pesada nas projeções de 16 avos, imagine das oitavas. Já os primeiros que vão enfrentar segundos colocados, a compensação qual é? Nas oitavas, ele novamente enfrenta outro segundo colocado. E a pergunta que eu faço é, Cássio, é melhor enfrentar um terceiro e depois um primeiro ou 2 segundos colocados? Veja, isso... Na hora essa pergunta está sendo feita e vai ser respondida com a tabela pronta. Então tem um grande depende. O Brasil disse, não, eu prefiro pegar o segundo e na fase seguinte, nas oitavas, pegar outro segundo, ou seja, eu posso chegar nas quartas sem enfrentar um líder. Sim. Beleza. Para a Argentina, a Argentina não acha isso. A Argentina vai dizer assim, era melhor estar pegando o terceiro, mesmo que nas oitavas tivesse o risco de pegar um líder. Porque para a Argentina, a largada com o segundo ser com o Uruguai... Assim, muito desenhado esse confronto. Então, acho que desenhado. E para essa resposta tem um outro depende. Seleções que não vão tão longe na Copa. Não costumam ir tão longe na Copa. Eu acho que para uma seleção desse porte... O México, por exemplo, é muito melhor pegar um terceiro. Celebrando pegar um terceiro. E aí vai andando. Agora, no caso, aquele que vai projetando fase a fase, você vai dizer, então, eu tô achando que o caminho do Brasil... Inclusive, parece ser de bom a muito bom. Se o Brasil vai aproveitar outros 500. Mas assim, comparando com outros, mesmo dentro de uma lógica onde o Brasil não deveria ser beneficiado, mas sim a Inglaterra, né? Mas acho que o caminho do Brasil tá bom. Mas eu respondi dessa forma, eu acho, pela lógica, era ter a garantia
de chegar já nas oitavas, ou seja, pegar o terceiro lugar. Nesse caso da Argentina, é segundo e segundo, certo? Sim. Mas o primeiro time é pior do que o segundo Sim, time. Sim, sem dúvida. Ou seja, quando ela estiver nas oitavas, ela vai ter uma chance maior de chegar nas quartas do que estar nas 16avas e chegar nas oitavas. Perfeito. O que eu falei lá no começo do programa, e que vai nortear, inclusive, a forma com que a gente vai avançar nas nossas projeções, é o seguinte. A FIFA, pela primeira vez na história, pegou as 4 primeiras colocadas no ranking no dia do sorteio, em dezembro do ano passado, do ranking que fechou 2025, e fez uma proteção, Cássio. Espanha, França, Argentina e Inglaterra. Foi criado um mecanismo que, caso essas seleções se classifiquem em primeiro dos seus grupos, obviamente você não tem como proteger se ela for terceira colocada. Se a Argentina for primeiro, se a Inglaterra for primeiro, se a Espanha for primeiro e se a França for primeiro, já estava estabelecido antes do sorteio que não haveria como se enfrentar. A semifinal seria reunida esses 4. Seria reunindo até as quartas de final, uma semifinal. E aí foi sorteado os quadrantes. Não tinha benefício primeiro com quarto, não. Foram sorteados os quadrantes. A França ficou em um quadrante, a Espanha em outro. Se todas andarem, a gente vai ter uma semifinal França e Espanha. A Inglaterra ficou no terceiro quadrante. Cada quadrante com 8 e seleções. E a Argentina no quarto. E a gente vai analisar e vai continuar nossas projeções por quadrante. A gente vai seguir essa lógica. Então a gente começa com o quadrante da França, né, que ficou com o primeiro quadrante. E aqui, Cássio, a nossa tela começa a ficar uma tela com movimento, tá? Porque a partir daqui a gente vai avançando jogo a jogo para fazer nossas projeções. Alemanha e França enfrentam terceiros colocados, ou então, seja, Alemanha e França. fazem um duelo de quartas de final. E aí eu já pergunto, Cássio. França é favorita, né? Para chegar. Um duelo de oitavas de final. Eu chamei de quartas, não. Isso aqui é uma oitava de final de Copa do Mundo, tá? E aí a França seria, agora sim, a primeira seleção que a gente coloca nas quartas de final. Embaixo nós temos Tchequia e Bósnia, 2 sobreviventes da repescagem, e Holanda e Marrocos. Como é que a gente projeta aqui? Eu vou de Tchequia e Marrocos. Tchequia e Marrocos. Tá? Vou também na linha de Tchequia e Marrocos. Com Marrocos avançando. Com França e Marrocos nas quartas. França e Marrocos nas quartas de final. E aí a França segue em frente. Sim. A França, então, é a vencedora do seu quadrante e, automaticamente, uma semifinalista da Copa do Mundo. A primeira semifinalista da Copa do Mundo. Um detalhe. Na nossa composição. Aqui estão se enfrentando nas quartas, né? Nas quartas. Esse jogo em 22 foi a semifinal. A França eliminou o Marrocos na semifinal. E agora a gente vai para o segundo quadrante, que é o quadrante da Espanha. Esse aqui começa com duelos de primeiro contra segundo, ou no caso, de 2 segundos colocados, que a gente apontou. Colômbia e Croácia, Cássio. Croácia chegou à semifinal nas últimas 2 edições. Colômbia. Para mim. Eu tava só esperando você jogar as cartas da Croácia. Para mim tá muito envelhecida e eu iria de Colômbia. Aqui um perigoso Espanha e Áustria. Mas com a Espanha prevalecendo. Esse perigo vai durar 20 minutos. Colômbia e Espanha. Na parte de baixo, Turquia e Bélgica enfrentam terceiros colocados. Na nossa lógica, avançam, né? Turquia. Ou seja, a Turquia demora para ir para a Copa, mas quando vai. Vai longe, viu? Longe. E detalhe. Eu hoje acho que a Turquia é mais forte que a Bélgica. Eu tô pensando aqui, eu não sei esse jogo aí. Mas vamos lá. Colômbia e Espanha. Espanha. Com risco. Com risco. Viu? Veja, a caminhada da Espanha aqui. Vou logo dizer, vou torcer pra Colômbia aqui. Claro, pô, vou torcer aqui pra Áustria, porque ali eu não vou torcer pra Colômbia. Mas tem que ver o que tá passando no dia. Não mais vai estar passando. Então, a Espanha tem um caminho chato.
Não é Não tá. mas a Áustria... E esse da na Colômbia, 16 avos. eu tô escolhendo Espanha, mas escolhendo Espanha, eu não tô com tanta convicção, não, tá? Olha, a Colômbia tomou 3-0 dos reservas da França rápido. Calma. Depois fez um golzinho, foi 3-1 o jogo. E aí eu vou de Turquia, viu, Cássio, contra a Bélgica. Acho que a Turquia vem mais viva, a Bélgica... Eu vou de Turquia. Caramba, eu não tenho certeza aí, não. Não, também Mas não. eu de vez em quando você sabe, eu vou ceder. Coloca Turquia aí. E aí, obviamente, a É, Espanha vence o seu quadrante, né? E é a segunda semifinalista da Copa do Mundo, já formando uma semifinal contra a França, tá? Esse, Cássio, deixa eu trazer aqui. A gente já tem aqui formado, ó, França e Espanha formando a semifinal da Copa do Mundo. E aqui a gente está prestes a entrar no quadrante do Brasil. Aqui já é um dos maiores, dos pontos mais positivos que o Brasil tem pré-Copa do Mundo. Esse jogo, França e Espanha, certo? Esse jogo, como mata-mata, aconteceu em 5 de junho de 2025. Espanha 5, França 4. Na semifinal da Nations, né? Detalhe, o jogo estava 5-1 para a Espanha. Aí, aos 34, a França diminuiu. Aos 39, virou 5-3. E aos 47, virou... Ainda teve a última bola para empatar, viu? Mas, enfim, a Espanha chegou a abrir 5-1, terminou 5-4. Foi lá na Alemanha. Então, assim, vem tendo esse encontro aí. Como eu ia dizendo, um dos grandes pontos positivos da estrutura da Copa do Mundo para o Brasil é esse aqui. Você tem as duas maiores seleções do mundo na atualidade longe do Brasil, se o Brasil for primeiro. Sim. Porque se o Brasil não for primeiro, ele vai ali para o lugar da Holanda, vai para o lugar do Marrocos, já enfrentando a Holanda, um caos, né? Um caos ali completo. E é bronca que a estreia do Brasil é com o Marrocos, né? O É. jogo que já pode estar decidindo ali. Jogaria para... Veja só como seria o caminho se o Brasil fosse segundo. Por exemplo, se o Brasil perde na estreia, a classificação não está ameaçada. Não. Mas o lado tá. O Aí- lado tá praticamente definido, na verdade. Aí veja só, seria Holanda na 16 avos. Aí seria melhor passar em terceiro e dar um jeito de ficar aqui. Veja, se tivesse como controlar como isso, controlar. seria, tá? Porque se isso acontecer, eu vou voltar aqui o quadrante pra gente lembrar, tá? Seria, onde tiver a bandeira do Marrocos, veja do Brasil. Holanda na 16 avos, ok. República Tchequia nas oitavas, mas França nas quartas, né? É uma caminhada que é basicamente o teto do Brasil. dos últimos anos. Exceção feita em 2014, que bateu na semifinal, né? Então, todo cuidado é pouco para não classificar como segundo aqui. Chegamos então no quadrante da Inglaterra, tá? A gente chama de quadrante do Brasil, mas é o quadrante da Inglaterra. E aí é outra sorte que o Brasil teve. Porque se fosse qualquer outro era chato. Sim. Argentina, França, Alemanha, no fim das contas, Veja só, era Argentina, Espanha e França. a impressão é que realmente é um quadrante do Brasil. E o Brasil era quinto quando aconteceu. Ou seja, o Brasil foi a bolinha ali que jogou o Brasil no quadrante da Inglaterra, foi o melhor possível para o Brasil. Considerando que o Brasil passa em primeiro, houve uma divergência entre eu e Cássio aqui. Eu apostei na Suécia como segunda colocada do grupo da Holanda. Cássio apostou no Japão. Mas, seja como for, o Brasil... A questão é que se for a Suécia, o Brasil já encara logo nos 16 avos o fantasma dos europeus, né? De não eliminar o europeu. O Brasil, desde a final da Copa, né? De 2002. 20 anos. Todas as outras Copas, 6, 10, 14, 18, 22, 5 Copas seguidas sendo eliminado pro europeu. No primeiro europeu que enfrenta. Isso. E em 14, ainda perdeu o terceiro lugar para um europeu, que ainda perdeu. Ninguém nem lembra, né? Da Holanda. 3-0. Mas ali a Copa já tinha ido embora. Pô. E aí, se for a Suécia, é um caminho de europeus. Porque é equilibrado esse confronto Equador e Noruega. Tá equilibrado. O Equador vem muito bem. Mas a Noruega é uma das sensações. Com o Haaland. É muito equilibrado esse jogo. Mas eu iria de Noruega. Que o Brasil é freguês da Noruega, tá? Não ganhou. Não... Nem no Oscar. É isso. Nem no Oscar. No Oscar... Não, ganhou, mas ganhou no terreno dos caras. Viu? Ganhou no terreno dos caras, recentemente. Esquisinho. Veja, chato. Chato. Porque a história pesa contra. Eu respeito a história.
E embaixo, como enfrenta México e Inglaterra. terceiros colocados, México e Inglaterra. E esse México e E Inglaterra aí o Brasil ainda é é muito no México. México. Ainda é no Ainda México. no México. E é perigoso para a Inglaterra. Mas se o México passar, ainda que vai ter 80% de mexicanos nos Estados Unidos, não vai faltar mexicano nos Vai Estados não. Unidos, não. Não falta mexicano na Rússia, não falta mexicano Mas aqui é diferente, meu em irmão. Dubai. Foi Dubai, né? Catar. No Catar, não falta mexicano no Catar. Imagina, aqui, pelo amor de Deus, aqui pra onde você olhar vai ter mexicano. É porque Dubai, cara confunde, mas Dubai é outro. É Emirados Árabes. Esse jogo, por exemplo, se o México passar e o Brasil passar, Aí é um sonho. esse jogo não é no México. Sim, isso. Esse jogo já seria daqui das quartas de final pra frente, todos os jogos são nos Estados Unidos. E... É um meio a meio, viu? Não, meio a meio não. Sabe por que não é? Porque os mexicanos botaram gente com a Copa no Brasil. Sim, é o que eu falei. Brasil e México no Castelão, e os caras estavam lá na presença. Inclusive no barulho. Vamos de Brasil contra a Noruega, com risco. Com risco. Mas eu vou do Brasa aí. Olha, quem gosta é a designer da Nike. Brasa. México e Inglaterra. Tradicionalmente, quando o México é sede da Copa do Mundo, ele chega nas quartas. Então vamos manter a tradição. O México vai para as quartas na Copa dele. Eu vou discordar, Cássio. Eu vou de Inglaterra. Enfim. Eu tô achando que tá beirando o teto do Brasil na Copa aí, viu? Não, se vier México, eu acho não, Cássio. Tem jogo. Não, se vier México, Tem jogo. se tem jogo, Tem não. o Brasil é muito favorito contra o México. Se for Inglaterra, ainda acho que o Brasil é favorito. Então bota ali o Brasil na semifinal, não é que você quer? Bota ali. Pronto. E aí talvez seja o teto do Brasil na Copa do Mundo. Eu acho, por exemplo, se vier o México... É o teto. Mas se chegar na semifinal, meu irmão. Aí é muita confusão. Porra. Veja, eu acho, se fosse o México aqui, eu acho o mais fácil de toda a caminhada. Mais fácil que Noruega, mais fácil que Japão e Suécia. Tá dando $1 pros caras, meu irmão. 0 pro México, 0. Mas enfim, deixa esse vazio porque eu acho que... Não, vamos botar os dois, já que teve voto dividido, a gente faz uma divisão aqui. Tá? Agora, o Brasil, o teto talvez seja essa semifinal, mas aí é o nível de confusão muito Veja, grande. O teto mesmo, Cássio, seria se fosse tecnicamente já pegando França ou Espanha. Sim, mas é na final. Ficou muito bom pro Brasil, porque dá uma porta mais aberta. Não, eu tô falando teto de Sim. até onde vai na Copa. Mas é isso que eu tô falando. Veja só, se depois a gente vai pro quadrante, que é o quadrante da Argentina, que pode colocar a Argentina como semifinalista contra o Brasil. Se fosse Espanha ou França, aí eu dizer, realmente é muito difícil que o Brasil na semifinal vença. Argentina ou Portugal, já dando spoiler aqui, eu acho, como o Cássio disse em relação ao México, tem jogo. Vamos então pro último quadrante, o quadrante da Argentina, que começa com eu vou torcer, problemão. Eu vou torcer pro Uruguai, mas acho que os caras passam. Eu também acho que os caras passam. Detalhe. Em 86, no México, na Copa de Maradona, as oitavas foi a Argentina. Foi do México. Aqui, Cássio, aqui a gente vai ter que passando nossa divergência, porque eu acho que tanto o seu Paraguai eu acho que o Egito cai. quanto o meu Estados Unidos passariam Isso. pelo Egito. Então a gente vai levando aqui nossa divergência, que é uma oitava de final muito melhor para a Argentina, né? Uhum. Do que a própria 16 avos. Eu já vou colocar a Argentina então aqui nas quartas de final, tá? Embaixo, aquela situação. Os dois avançam quase de bye, né? Os dois avançam. E Portugal avançaria para essa duríssima quarta de final. Caramba, veja só. Com a Argentina. Cristiano Ronaldo com 40, Messi com 30. Que seria, hein? Não, mas jogo, né? Seria, meu irmão. Detalhe, Cássio. Tá muito desenhadinho. Muito desenhadinho. A chance de acontecer esse jogo aí tá... Tá muito alta, muito alta. Eu diria que a maior chance desse jogo ter um problema é a Colômbia aprontar contra Portugal no grupo. E aí Portugal cai pra segundo. Aí Portugal vai lá pro outro lado, para aquele duelo lá. mas... Seria Portugal e Espanha, tá lembrado? Agora eu vou agora talvez eu vou de Portugal na semifinal, viu? Muita gente tá indo. Eu também vou de Portugal, tá? Esse Argentina, com todo respeito aos hermanos
A escondidinha tá com cara de... Meu irmão, esse Argentina e Mauritânia foi demais. Seguido por um Argentina e Zâmbia. E a própria Copa América, apesar do título, não teve... É. E já ficou um pouquinho pra trás, né, Cássio? Tava mais próximo de 2022 do que... Tá no meio do caminho a Copa Foi América. 24, né? Tá no meio do caminho. Na verdade, só que como o 22 foi em dezembro, tava mais próximo de 22 Aí que vai de 26. surgir, por exemplo, foi um melindre gigantesco para não jogar com a Espanha É. na finalíssima. Sei não, detalhe, jogaço, assim, jogaço. Jogaço. E sobretudo pelo contexto histórico, porque ele pode, veja, 2030 tem Messi ainda. Mas, veja, talvez, né? Porque como a abertura é lá no estádio River Plate. Você turma deixa Messi descansar em vida. Calma. Não, porque não tem. A Copa vai ser em sei. como o Fred sabe, a Copa vai ser em 6 países. Eu discordo dessa história. A Copa vai ser em 6 países. Um deles é a Argentina. Não vai ter um jogo na Argentina? Porra, os caras não vão botar Messi com 42 anos pra jogar, não? Certamente não vai não, cara. Certamente foi porque eu me perdi aqui em outra coisa. Como a Copa detalhe, onde é que vai ser a Copa também? Em Portugal. A turma não vai botar Cristiano Ronaldo pra jogar. Só pra bater o centro. A abertura não, com 44 anos. Não dá mais não, pô. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Bateu e levantou a placa, pô. O meu certamente foi que apareceu outra história aqui. Eu meti um certamente só pra... Enquanto eu pensava. Mas não acontecendo isso, nem Cristiano Ronaldo dando pontapé lá em Portugal e nem Messi lá em Buenos Aires, pode ser o último jogo de cada um aqui, pô. E sabe aquele negócio? Aí eu aproveito. Cristiano Ronaldo, aposentei Messi, viu? Ou o contrário, Messi. Aposentei Cristiano Ronaldo. Tal. Grande duelo que se desenha aí, tá? Cássio, a gente precisa seguir... O Latim ganhou aí, né? A gente precisa seguir ou não? França. Apesar dos 5, se bem que o jogo da Espanha encaixa bem com o da França. Mas eu sou França também. Mas veja, o jogo da Espanha o tal do encaixe é chato. Mas eu sou França. Rapaz. Eu acho que aqui, Cássio, pra mim acabou a nossa missão já, tá? Oxi. Pra mim a missão tá concluída. Dividiu, é Campeonato Cearense 92? Dividiu o título aí? Pra mim a missão tá concluída. Desenhar a Copa do Mundo até a semifinal. Tô dizendo que o jogo da Espanha encaixa com a da França. Nos últimos 4 jogos, são 3 vitórias da Espanha. O 5-4 da Nations, o 2-1 na Euro, de 2000, porque a Espanha foi campeã, detalhe, a Espanha foi campeã da Eurocopa. Aí a França venceu nas eliminatórias por 2-1, na Espanha, inclusive. Só que antes a Espanha também já tinha vencido um amistoso em 2017 na França. Então, assim, e se você for... Na verdade, meu irmão, se você for de 2008 para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias da Espanha e 2 da França. É por isso que eu tô falando. Veja, a França é mais time, eu acho que é tipo Nadal e Federer. Sim. Federer, mas meu irmão, quando dava Nadal, o jogo de Nadal simplesmente encaixava com o de Federer. A Espanha costuma ganhar da França. Não vou dizer que vou torcer pra França, não, mesmo. Mas assim, entre França e Espanha, eu sou França ainda. Eu sou França. Na dívida. Eu sou França. Mas o risco ali, veja, a Espanha, o jogo da Espanha encaixa muito com o da França. E aqui... Porra, se Portugal chegar até aqui, é porque já fez muita coisa, meu irmão. E o Brasil também. Brasil não. Tu falasse quadrante, é o quadrante caixa baixa da porra que o Brasil pegou, meu irmão? Pra mim, Brasil. Veja, Portugal chegou aqui tirando a Argentina. Sim, e o Brasil chegou ali, ó. Chegou ali. Tô achando que o Brasil tá com um cara que vai bater lá contra a Holanda, vai perder de Marrocos na estreia. Mesmo. Já vai pra chave dura lá, e aí vem trincado. Eu acho que o professor Ancelotti vai olhar, não vai dar um vacilo desse na tabela. Vai não. Agora, se for Brasil e Portugal aqui... Veja só. A guerra dos memes, que de vez em quando volta, a guerra dos memes aí vai ser muito forte. Agora, Cássio, seja melhor Brasil... passar, se for... É melhor passar Portugal. É melhor passar Portugal. É melhor que... o que aqui? Porque, veja só, pra mim o campeão do mundo tá estabelecido aqui. Porra, perder outra final de Copa França é foda. Falta lá, né? Ó, se chegar aqui... Passa. Bota essa bandeira aqui. Se chegar aqui, meu irmão... Ó... Deu muita coisa certa até Primeiro, reforça o quadro médico. Meu irmão, veja, não ter risco de nada, meu irmão. Todo mundo inteiraço no jogo, não ter risco de nada. Piripaca, assim,
0. E tu tava falando de mexicano ali, tu manda... Meu irmão, lá em Nova York... É só brasileiro. Meu irmão, com ou sem visto. É. Assim, meu irmão. Veja, na final, o estádio vai ficar amarelo. Cara, eu já tinha botado até a bandeira da França aqui. Mas, Deixa, né? Infelizmente, É. Tudo tem um limite. tudo tem o limite. Mas... Como eu falei no começo, isso aqui é um exercício de erro. É, O erro, tudo vai estar certo. O único erro é esse final. Tem 9 atacantes aqui, tá? Tem 9. O professor Celote vai levar 9. Não sei como é que resolve isso não, meu irmão. Galera, deem a opinião de vocês aí nos comentários. A França bateria terceira final, 2 títulos. Repetiria o Brasil daquele ciclo... Daquele ciclo 94, 94. 2002. Mas esse time do Brasil... Isso é um Brasil em tese sem Neymar, né? Sim. É um Brasil muito jovem, tá? Sim. Se esse Brasil chegar aqui nessa final e você olhar a idade do ataque todinha, 2030 tá aí. Fala baixo. Esse Brasil lembra a França de 18. Que era preparada para outra Pra e ganhou 22. logo, e ganhou logo, 18. e ganhou logo 18. Mas tem uma diferença, irmão. Tem alguma diferença. Não, Mbappé é uma delas. Tem uma delas, velho. Menina ali com 18 anos ali, não... Tá faltando... Quer dizer, até tem alguns que você olha assim com as... Vai que? Não, mas tem que... Meu irmão, ali ele já chegou... Não, monstruoso. Já chegou com... Mas não era jamais apontada para ser campeã daquela Copa, em 18. Tá, tem um jogaço com a Argentina, dos grandes jogos daquela Copa. Ou seja, o Brasil tem que se inspirar na França, não de de 20, 18. da França de 18 para ganhar 18. em 26. Ok. Amigas e amigos, a gente... Justo, aqui a gente aceitou a derrota. Aceitamos uma Agora, derrota. só o ponto. Aí é melhor a Espanha. Porra, meu irmão, assim, já tá demais aqui, velho. Mas é a seleção do momento. É muita Aí eliminação. sério, se for com esse roteiro todo assinado, França sempre, meu irmão, é chato. assim, é um negócio inacreditável. Enfim, mas eu diria que essa reta final... É coisa de parar de votar junto na ONU. Assim, ó, eu tô ali. Eu diria que essa reta final aqui entra mais na parte um pouquinho de brincadeira, de tudo. Eu acho que a grande chave... Isso é verdade. Viu? Mas eu acho que a grande chave era chegar até aqui. A grande chave era mostrar os quadrantes. Não é um absurdo o Brasil bater aqui, não. Não é. Isso, pronto. Qual é a lógica aqui? É mostrar que o Brasil tem um jogo muito chave contra Marrocos na primeira rodada. Pra fugir disso daqui. E a primeira rodada do Brasil vem sendo chata nas últimas Isso. Copas, ou seja, tem esse problema ainda. Pra fugir exatamente disso daqui. E é até perigoso o empate contra Marrocos, que vai deixar Brasil e Marrocos numa corrida de gols contra a Escócia e Haiti. Tá? É importante fugir disso daqui, porque você teria Holanda, teria França muito cedo. Não tá chato do outro lado. Eu acho que o fundamental desse programa é entender isso. Essa questão dos quadrantes desenhados pela FIFA e essa questão de primeiro e terceiro e primeiro e segundo, que gera um Argentina e Uruguai, por exemplo. Eu acho que a grande chave desse programa foi mostrar o que antecede esse quadro e como a gente chega nele. A fotografia final é apenas uma fotografia, mas enfim, tem o nosso DNA e tem a nossa assinatura nela. Mas se chegar aqui tem treinador, viu? Muito conteúdo de Copa do Mundo tá chegando aí nos próximos dias. A gente vai fazer várias produções, inclusive o Super Guia da Copa do Mundo. Estamos finalizando, acredito que na semana que vem a gente consegue entregar para vocês. Sabe aquelas placares, Cássio, que a gente contava as horas para comprar? Vai ser uma placar daquela em formato digital. A gente promete entregar um grande conteúdo aí para você. Nos próximos 10 dias, certamente, vocês vão ter esses conteúdos aqui disponibilizados pelo 45 Minutos, além de todas as outras ideias que forem surgindo, né, para deixar a cobertura de Copa do Mundo mais com a nossa cara, com o nosso jeito de produzir conteúdo para vocês. Como imagino que nesse momento vocês já sabem de cor, eu sou Fred Figueiredo, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio de João Trigueiro, a edição que nem precisou de edição, a gente fez direto, basicamente sem erro, a edição de Massinho Sabotagem. Se tiver erro, foi porque passou pelas mãos de Márcio Sabotagem, nosso E esse editor. Especificamente tinha algum, né? Tem algum eu não errei nenhum, você errou? Se tiver erro... É com sabotagem. Porque Márcio errou com pela caminhada. Com Ekio. Galera, curte o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se quiser dar uma moral maior pra gente, aqui embaixo tem a opção de se tornar membro do 45 Minutos e contribuir de forma direta
tá? Com a nossa produção, com a nossa estrutura, né? Com a nossa capacidade de entregar esses conteúdos gratuitos para vocês. A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável. Hoje pode falar a Bet de Vini Júnior, né, Cássio? Fez uma grande jogada aí no gol do Brasil contra a Croácia. Quando o Vini Júnior joga mal, a gente protesta aqui e fala a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet que acompanha 45 minutos. Hoje a gente resgata a Bet do Vini Júnior. Bet Nacional com a gente há tantos e tantos anos, tá? Se você gosta de apostar, escolha a Bet Nacional, porque mais segura simplesmente não existe no Brasil uma empresa que fez questão de se aproximar do governo federal para estabelecer as diretrizes, o que é de importante, estabelecer esse elo de comunicação para regulamentação no Brasil, para que tudo seja feito da melhor forma e da forma mais cuidadosa possível, né? Um mercado que é consolidado em todo o planeta. Grande abraço a cada um e a cada uma de vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos e nas lives que a gente está sempre produzindo e trazendo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.